Queridos catequistas, queridas catequistas, estamos aqui com essa proposta de alguns vídeos formativos, agora no mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Então esse é o primeiro de alguns vídeos que nós estaremos postando aí no canal da Catequese, né? Não somente para vocês catequistas, mas para todos aqueles que acessarem, né? Para a gente poder crescer um pouquinho mais, né? No conhecimento e no amor à palavra de Deus. A Igreja no Brasil nos apresenta setembro como o mês da Bíblia. Mas nós sabemos que mês da Bíblia são todos os meses. Dia da Bíblia são todos os dias. Mas é importante que a Igreja ela possa estipular o mês da Bíblia, o dia da Bíblia, para que nós nunca nos esqueçamos da importância da Sagrada Escritura em nossa caminhada de fé. A Bíblia precisa se tornar cada vez mais o pão nosso de cada dia, o nosso alimento espiritual. Se nós não temos condições de receber a Sagrada Eucaristia todos os dias, podemos, nos alimentar da Sagrada Escritura todos os dias. Quero apresentar a vocês algumas edições da Bíblia. São muitas edições, né? Vocês com certeza conhecem a Bíblia da edição pastoral, né? E o próprio nome já diz, né? Bíblia edição pastoral, para ser usada na pastoral, né, nos encontros de catequese com os catequizandos, né, em reuniões de grupos, na comunidade, porque a linguagem é uma linguagem mais simples, mais acessível. Temos também, né, aqui já está bem batida a minha, né, a Bíblia da edição da Ave Maria, que é muito utilizada nos grupos de oração. A edição da Bíblia da Ave Maria, né, é mais para espiritualidade, para oração. Temos também, né, a mais recente tradução da CNBB, né, que foi feita pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, e, por sinal, uma excelente tradução, uma excelente edição da Bíblia Sagrada da CNBB. Temos também a chamada, a minha também está bem batida, viu, gente? A Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia utilizada para estudo, principalmente nos estudos de teologia. Utiliza-se a Bíblia de Jerusalém. Temos essa edição, né, que não é tão antiga, mais recente, também da Bíblia da Ave Maria, uma edição de estudos, né, que também, né, para quem quer estudar, aprofundar, né, a Sagrada Escritura, é uma edição muito boa. E eu tenho aqui, até como uma relíquia minha, eu tenho um exemplar do Novo Testamento em grego e em latim, que eu guardo, né, com muito carinho e que eu utilizo, né, em algumas formações, né, esse exemplar do Novo Testamento em grego e em latim. Por que setembro é o mês da Bíblia? Antes de responder essa pergunta, e eu sei que muitos de vocês já sabem o porquê, né? Mas sempre é importante relembrar e aprofundar. Mas antes de responder por que setembro é o mês da Bíblia, eu gostaria de dizer a vocês
que aqui na igreja no Brasil, o dia da Bíblia, que é o último domingo de setembro, ele já é celebrado desde 1947. Vocês sabiam disso? Desde 1947 que a igreja já celebrava o dia da Bíblia no último domingo de setembro. Agora, o mês da Bíblia, ele teve início no ano de 1971. E aqui, eu acredito que vocês, catequistas que são natos aqui de Minas Gerais, vocês vão ficar felizes, né? Porque foi a Arquidiocese de Belo Horizonte que deu início ao mês da Bíblia, ao mês de setembro como mês da Bíblia. É isso mesmo, a Arquidiocese de Belo Horizonte. Olha aí, os mineiros foram pioneiros, né, nessa matéria. Quando a Arquidiocese de Belo Horizonte ela completou 50 anos, experiência, né, de vivenciar o mês de setembro como um mês de estudos bíblicos pela Arquidiocese de Belo Horizonte, então essa experiência passou para o Brasil inteiro. Até que oficialmente, em 1976, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, assumiu isso, né? E nós temos até hoje setembro como mês da Bíblia. Agora, qual a razão de setembro ser o mês da Bíblia? A razão, né? Lá em 71, a Arquidiocese de Belo Horizonte iniciar todo esse movimento bíblico, né? Que se espalhou pelo Brasil inteiro. A razão é que no dia 30 de setembro, a igreja celebra o dia de São Jerônimo. São Jerônimo, ele prestou um grande serviço à igreja e à humanidade. Porque São Jerônimo, que era um apaixonado pela Sagrada Escritura, um apaixonado pela Palavra de Deus, um estudioso ferrenho das Sagradas Escrituras, São Jerônimo, a pedido do Papa de sua época, um Papa que inclusive ficou santo, o Papa São Damaso, a pedido do Papa São Damaso, São Jerônimo traduziu a Bíblia do grego, do hebraico e do aramaico para a língua que naquela época era a língua mais conhecida do povo. Hoje, para nós, não é conhecida, mas na época de São Jerônimo era a língua popular, o latim. Então, a pedido do Papa São Damaso, São Jerônimo, que era um amante das Escrituras, traduziu a Bíblia do hebraico, do grego, do aramaico, para o latim. E essa tradução de São Jerônimo, que se tornou a tradução oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, da nossa igreja, essa tradução se chama Vulgata. Já ouviram falar com certeza, não é, queridos catequistas? A Vulgata, que é a tradução da Bíblia feita por São Jerônimo. Essa palavra Vulgata, ela vem de vulgar, mas vulgar não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido que no tempo dele existia. Vulgar no sentido de popular. Então foi uma forma, né, de fazer com que a Sagrada Escritura pudesse ser acessível ao povo. Aí o nome Vulgata, vulgar no sentido de popular, não é? É importante vocês saberem que São Jerônimo, ele nasceu no ano 340, morreu no dia 30 de setembro de 420. São Jerônimo ele dedicou, portanto ele viveu 80 anos, ele dedicou os últimos 35 anos de sua vida
a fazer esse grande trabalho de tradução da Bíblia. Imaginem, 35 anos, os últimos 35 anos de sua vida, São Jerônimo dedicou, né, a traduzir a Bíblia para o latim, e essa tradução foi feita, né, com muito jejum, com muita oração, com muita penitência. E sabem onde São Jerônimo fez? Retirado, né, uma espécie de um retiro espiritual, retirado na Gruta de Belém, onde nosso Senhor Jesus Cristo havia nascido. São Jerônimo se retirou ali na Gruta de Belém para fazer essa tradução. Portanto, meu amado catequista, minha amada catequista, vocês estão percebendo como que esse mês de setembro precisa ser carregado de sentido na vida do cristão? Eu quero fazer memória, né? Quero fazer memória dos últimos 10 anos, né? Os últimos 10 meses de setembro da Bíblia, que a igreja aqui no Brasil, ela sempre refletiu um livro bíblico. Então, vamos recordar, quem já era catequista desde 2010, em 2010, em setembro, a igreja no Brasil refletiu o livro do profeta Jonas. Não sei se alguém aí que já era catequista nessa época, ou de repente, né, agente de pastoral, de uma outra pastoral, mas vocês vão se recordar. Em 2010, no mês da Bíblia, a igreja estudou o livro do profeta Jonas. Em 2011, foi estudado o livro do Êxodo. Em 2012, foi estudado o Evangelho de Marcos. 2013, foi estudado o Evangelho de Lucas. 2014, foi estudado o Evangelho de Mateus. 2015, foi estudado o Evangelho de João. 2016, eu me recordo aqui na paróquia São João Paulo II, nós fizemos esse estudo com os catequistas, né, em setembro de 2016, foi estudado o livro do profeta Miqueias. Em 2017, nós também estudamos, né, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se recordam? Em 2018, estudamos o livro da sabedoria. Em 2019, o ano passado, está fresquinho aí na memória, nós estudamos a primeira carta de São João. E esse ano de 2020, né, não é pandemia que vai nos vencer de forma alguma. Nesse ano de 2020, nós vamos estudar, agora em setembro, o livro do Deuteronômio, né? Então, a igreja no Brasil, a cada ano, a cada mês de setembro, a cada mês da Bíblia, ela sempre propõe para todos os católicos do Brasil o estudo de um determinado livro bíblico. E esse ano, né, nós vamos estudar o livro do Deuteronômio. Portanto, já comece a manusear, já comece a ler Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. E nos próximos vídeos, nós vamos conversar justamente sobre o livro do Deuteronômio. Fiquem com Deus.